Fala galerinha da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de geometria. E pessoal, na aula de hoje aí, de geometria espacial, a gente vai falar sobre dois assuntos, né? O primeiro assunto é troncos e o segundo assunto é sobre inscrição e circunscrição de sólidos, tá bom? Então, a primeira parte da aula aqui, a gente vai focar no capítulo 13, que é o capítulo que a gente parou, né? O capítulo 12 era lá de esfera. Então, na aula passada, a gente falou sobre pirâmides, cilindros, cones e esferas, né? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre sólidos semelhantes. E troncos, tá? Que são dois assuntos aí que estão diretamente relacionados, tá? Bom, pessoal, se você pegar aí, por exemplo, uma pirâmide ou até mesmo um cone, então vamos pegar aqui uma pirâmide de base quadrangular, né? Então essa daqui é uma pirâmide quadrangular. Se você passa um plano seccionando essa pirâmide ou cone paralela à base, então, ó, eu cortei ela paralela à base. Esse plano laranja aqui, ele é paralelo, ó. Observem que a gente divide o sólido em outros dois sólidos, né? Então, a gente vai ter aqui uma outra piramidezinha quadrangular na parte superior aqui do nosso sólido. E na parte inferior, a gente vai ter... Ó, vocês conseguem enxergar aí? A gente vai ter esse sólido que a gente chama de tronco. Então, o que é o tronco? O tronco é uma pirâmide que você cortou a pontinha, né? Se você imaginar um triângulo, quando você corta a pontinha do seu triângulo, sobra um trapézio, não é? Então, tipo assim, é como se o trapézio fosse o tronco de triângulo, tá? Mas aqui a gente está falando no 3D. Então, você pega uma pirâmide ou um cone, né? E você corta ele. E aí você fica com uma pontinha e você fica com a parte de baixo, que é o que a gente chama de tronco. Tudo bem? Vou estar colocando aí para vocês verem uma imagem que mostra aí isso que eu tô falando. Bem? Bom, como vocês puderam ver aí, então, temos aí o tronco e uma outra pirâmide, né? Aí, galera, essa piramidezinha que apareceu aqui em cima, a gente diz que ela é semelhante à pirâmide grande, tá bom? E eles são o que a gente chama de sólidos semelhantes, tudo bem? E eles se relacionam, né? Essa pirâmide pequena, ela se relaciona com a pirâmide grande por meio da chamada razão de semelhança, né? Então, é a mesma coisa que a geometria plana, quando a gente estava falando sobre triângulos semelhantes, ou até mesmo sobre polígonos semelhantes, tá bom? É a mesma coisa. Só que aqui a gente está no espaço, né? No 3D. Então, vamos falar aqui sobre essa chamada razão de semelhança. Razão de semelhança. A razão de semelhança, pessoal, ela vai ser aqui, então, a razão entre dois elementos lineares homólogos, né? O que significa elemento linear? Elemento linear, pessoal,
é basicamente aí qualquer elemento que a gente consegue medir com centímetro, né? Que a gente consegue medir com uma única dimensão, tá? Então, por exemplo, aresta, altura, apótema, tá? Todas essas, aresta da base, aresta lateral, todas essas medidas são chamadas aí de elementos lineares, né? O que não seria um elemento linear? A área. A área não é um elemento linear, tá bom? Volume. O volume também não é um elemento linear, tá? Esse linear ele está associado aí a... Quer ver? Ó, vamos desenhar aqui então uma piramidezinha pequena, certo? Que é semelhante a essa pirâmide aqui grande. Essa piramidezinha pequena, ela vai ter aqui a I como aresta lateral dela, e a grande vai ter como aresta lateral Azão I. LI, Lzão I. São as arestas da base, tá? Aí essas pirâmides, cada uma vai ter a sua altura, que a gente vai chamar aqui de Hzinho, né? Porque a altura é uma só. E Hzão. Tudo bem? Então, se a gente dividir Azão por Azinho, ó, tem que ser igual a Lzão sobre Lzinho, que tem que ser igual a Hzão sobre Hzinho, que vai ser aí a nossa chamada razão de semelhança K, tá? Então, tipo assim, se você tem essas duas pirâmides semelhantes e a altura dessa é o dobro dessa, significa que a aresta lateral vai ser também o dobro da aresta lateral correspondente, tá? E a aresta da base também vai ser o dobro da aresta da base correspondente. Beleza? E basicamente é isso que é a razão de semelhança, né? Esse elemento linear aqui, pessoal, ele está associado então justamente com isso, né? Se um é o dobro do outro, todos os outros vão ser o dobro do outro, né? Mas agora, como esse daqui é como se fosse o dobro desse sólido, ó, não necessariamente a área da base vai ser o dobro da área da base desse, tá bom? E não é. Beleza? Então, é assim que os elementos lineares eles se relacionam. Se a altura é o dobro, as arestas vão ser o dobro também. Beleza? Aí, se a gente fala que esse cara aqui ele tem área da base Bzão e esse aqui área da base Bzinho, esse aqui tem área lateral ALzão e esse aqui tem área lateral ALzinho, né? E esse aqui tem área total ATzão e esse aqui tem área total ATzinho. As áreas elas vão se relacionar pela razão k quadrado, tá bom? Então, se a gente dividir Bzão por Bzinho, vai ser igual a ALzão por ALzinho, que vai ser igual a ATzão sobre ATzinho, que vai ser igual a k ao quadrado. Beleza? Então, se a altura desse daqui é o dobro da altura desse aqui, a área da base desse aqui vai ser 4 vezes a área da base desse aqui, tá bom? Porque a razão de semelhança aqui vai estar ao quadrado. Beleza? E se esse cara aqui ele tem volume Vzão e esse aqui tem volume Vzinho, um dividido pelo outro vai ser igual a K ao cubo, tá bom? E é assim que a gente trabalha com sólidos semelhantes. Tranquilo? Um exemplo de exercício, né, pessoal, que usa isso aqui. É mais fácil do que parece, tá bom? Ó. Então, um exemplo de exercício, né? Vamos aqui pegar uma pirâmide. E outra pirâmide semelhante aqui. Aí, essa alturinha aqui vai valer xzinho. Essa altura aqui vai valer hzão. Aí, essa base aqui vai valer azinho. E essa base aqui vai valer bzão. Aí, eu quero que vocês calculem quanto que vale x em função de azinho, bzinho e hzão, né?
Então a gente escreve que x está para H, através da razão de semelhança K, né? E Azinho está para Bzinho, na mesma razão de semelhança, só que ao quadrado. Beleza? Ah, professor, aqui você dividiu o menor pelo maior. E ali atrás você tinha dividido o maior pelo menor. Não faz diferença, tá, pessoal? O que a gente tem que respeitar é a ordem, tá bom? Aqui pode ver que nos numeradores, ó, eu coloquei todos os elementos dessa pirâmide grande. E nos denominadores, eu coloquei os elementos da pirâmide pequena. Então, desde que você respeite isso, vai dar certo, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei o xzinho, que é o elemento da pirâmide pequena, em cima. Então, o azinho, que é o elemento da pirâmide pequena, ele vai em cima também. Beleza? E aí, como o meu x dividido por h é k, eu tenho que o meu x vai ser k vezes h. E o k é raiz de a sobre b. Então, o xzinho vai ser h, que multiplica a raiz de a sobre b. Então, eu consegui achar a altura da pirâmide pequena, dada as áreas das bases e a altura da grande. Beleza? Isso aqui seria um exemplo de exercício aí de sólidos semelhantes. Aí, galera, é basicamente assim, né? Se você entende aqui direitinho como é que as grandezas se relacionam através dessa razão de semelhança K, né? Que tudo que você mede em centímetros se relaciona com K, tudo que você mede com centímetros quadrados se relaciona com K quadrado, e tudo que você mede com centímetros cúbicos se relaciona através do K ao cubo. Se você entende isso, você vai conseguir aí calcular qualquer coisa que for pedido de sólidos semelhantes, tá bom? E agora, para a gente trabalhar com troncos, né? Como é que a gente trabalha com troncos? O tronco vai ser a subtração, né, do sólido total menos o pequenininho, né? Aí você vai ter o tronco e entendendo isso, você consegue calcular basicamente qualquer coisa do tronco, né? Por exemplo, vamos lá, ó, vamos falar aqui sobre tronco de pirâmides de bases paralelas. Então, ó, vou tentar desenhar um tronco aqui. Esse tronco aqui. Tá? Esse daí vai ser o nosso tronco, por exemplo. Ó, então, o tronco é esse sólido aqui. Beleza? Aí, galera, o nosso tronco ele vai ter uma altura h, sendo que a pirâmide grande tem uma altura h2 e a pirâmide pequena aqui tem uma altura h1. E a gente quer determinar esse hzinho, né? E essa piramidezinha aqui de cima vai ter volume V1, a pirâmide grande vai ter volume V2 e o nosso tronco ele vai ter volume V, né? Aí a gente vai ter aqui a base Bzão e a base Bzinho. Beleza? E tudo que a gente precisar calcular do tronco, pessoal, a gente vai fazer a pirâmide grande menos a pirâmide pequena. Por exemplo, se eu quero saber a área lateral desse tronco, eu calculo a área lateral da pirâmide grande e subtraio a área lateral da pirâmide pequena. Se eu quero saber o volume do tronco, eu calculo o volume da pirâmide grande e subtraio o volume da pirâmide pequena. Se eu quero saber a altura do tronco, eu calculo a altura da grande e tiro a da pequena. Entenderam? Então, assim, trabalhar com tronco é você identifica os elementos que você tem, né, e faz as devidas subtrações. Tranquilo? Aí
Até existem, né, algumas formulinhas que você pode deduzir, você pode relacionar a altura, você pode relacionar o volume com as alturas e com as bases, tá? Mas eu acho que, tipo assim, só super complica uma coisa simples, beleza? Porque o tronco, pessoal, ele é o sólido que aparece quando você subtrai a pirâmide pequena da grande. E eu acho que sabendo isso e usando aqui essa relação entre a pirâmide grande e a pirâmide pequena, você consegue fazer qualquer exercício que envolve tronco. Tudo bem? Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de deduções que a gente pode fazer. Beleza? Ó. Então, vamos supor aqui que eu queira calcular o volume desse tronco em função das minhas bases. Então eu quero, o volume é igual a alguma coisa que depende das minhas bases. Né? Como é que a gente faria um exercício desse tipo? Por exemplo, né, o problema te dá, a base maior é 20 centímetros quadrados e a menor é 10. Quanto que vale o volume do tronco? Um exercício desse tipo, justo? Então, como é que a gente faria? Bom, o nosso volume, ele vai ser, então, V2 menos V1. V2, que é o volume da pirâmide grande, ele é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide grande. E o V1 é 1/3 da base da pequenininha vezes a altura da pequenininha. Certo? Então, isso daqui é uma equação. Uma das equações que a gente precisa. Só que a gente precisa sumir com esse H2 e com esse H1, porque o que a gente sabe é só o Bzão e o Bzinho, tá? Bom, sabemos que H2 é igual a H1 mais Hzinho. Né? A altura da pirâmide grande é a soma da altura do tronco com a altura da pirâmide pequena. Beleza? E aí, com isso, a gente pode substituir H2 aqui, ó. Certo? Então você vai ter que o volume vai ser 1/3 de Bzão vezes H1 mais Hzinho menos 1/3 de Bzinho H1. Aí, fazendo a distributiva aqui, ó, a gente vai ter 1/3 de Bzão Hzinho mais 1/3 de Bzão H1. Que eu vou juntar aqui com esse menos 1/3 de Bzinho H1. Então, eu vou ter aqui que o meu volume, ele é 1/3 de BHzinho mais H1, que multiplica B menos B, Bzão menos Bzinho. Tá? E aí, eu vou usar aqui, ó, a razão de semelhança entre a pirâmide pequena e a pirâmide grande, que diz que Bzão sobre Bzinho é igual a H2 sobre H1 ao quadrado. Beleza? E H2 é H1 mais Hzinho. Então a gente tem isso aqui. Beleza? Daí, se a gente pega e isola o H1 aqui, galera, ó, isolando o H1, a gente chega nisso aqui, que o H1 é igual a Hzinho, que multiplica raiz de Bzinho, dividido por raiz de Bzão, menos raiz de Bzinho.
Beleza? Aí, a gente vai pegar aqui o nosso H1 e vamos jogar aqui, ó. Então, nosso volume vai ser 1/3 de Bzão Hzinho mais Hzinho, raiz de B, dividido por raiz de Bzão menos raiz de Bzinho, vezes Bzão menos Bzinho, que eu vou fatorar em raiz de Bzão menos raiz de Bzinho, vezes raiz de Bzão mais raiz de Bzinho. E aí esse cara aqui vai cortar com esse cara aqui. E a gente vai chegar então que o nosso volume é 1/3 de Bzão Hzinho mais Hzinho raiz de Bzinho, que multiplica raiz de Bzão mais raiz de Bzinho. Calma que tá acabando. Então a gente tem aqui BH mais Hzinho raiz de Bzão mais Hzinho raiz de Bzinho. Raiz de Bzinho vai dar raiz de Bzinho ao quadrado, né? Que é Bzinho. Então, nosso volume vai ser H sobre 3, que multiplica B mais raiz de Bzão, raiz de Bzinho, mais Bzinho. Tá? Então, isso daqui, ó, é um exemplo de uma fórmula que você consegue deduzir, né? Você calcula aí o volume do seu tronco, dado as bases e a alturinha. Cadê nosso desenho, ó? Aqui, ó. Então, se você conhece esse cara e esse cara, né? Faltou colocar aqui o Hzinho também, que a gente precisa dele. Senão você não consegue montar a sua razão de semelhança. Tá bom? Mas se você conhece, então, as suas bases e a sua alturinha, você consegue calcular o volume desse tronco. Só, pessoal, que, ó, particularmente, eu acho que isso aqui não é uma fórmula que vale a pena decorar, tá? Como vocês puderam ver, ela é meio trabalhosa de tirar, porque a gente está fazendo algébrico. Mas se o exercício fala assim, ó, essa base aqui ela vale, por exemplo, 40, essa base aqui vale 10 e a altura é 20. Né? Se você tem números, você rapidinho consegue calcular o volume da pirâmide grande, certo? E rapidinho você consegue calcular o volume da pirâmide pequena. Aí você subtrai a grande da pequena e você tem o volume do tronco, sem precisar decorar essa fórmula. Tá? Então, particularmente, eu não acho que isso aqui é uma fórmula que se vale ter decorado. Tá? Eu não decoraria isso aqui para um vestibular. Assim, se tiver sobrando tempo e memória, decora, não custa nada. Mas, tipo assim, se vir uma questão numérica, você faz muito rápido com o número. Aqui deu trabalho porque a gente foi fazer algébrico, foi fazer para todo Bzão, Bzinho e H. Tá? Mas se você tem números, você só aplica a ideia de que o volume do tronco é o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Combinado? Então, tipo assim, eu estou mostrando cálculos que você pode fazer para os troncos. Mas a ideia é sempre que o tronco, ele é o que sobra quando você tira a pirâmidezinha pequena da pirâmide grande. Combinado? Então, é isso que eu tinha para falar sobre tronco de pirâmide. Vamos dar uma olhadinha aqui no tronco de cone agora. Tá bom? Tronco de cone. Tronco de cone, pessoal, ó, é a mesma coisa. Não muda nada. Você vai ter aqui seu cone, você vai fatiar ele paralelo à base, ó. E aí o sólido que você vai obter, ó, vai ser esse sólido aqui. Certo? Isso daí é o chamado
tronco de cone. Tudo bem? Aí eu vou deixar aqui como sugestão para quem quiser calcular. Ó, você vai ter aqui agora o Rzinho, tá? Que é o raio da base pequena. Você vai ter aqui o Rzão, que é o raio da base grande. E você vai ter aqui a sua alturinha do seu tronco de cone. Tudo bem? Eu vou deixar aqui, para quem quiser tentar, como exercício, fazer o volume do cone em função dos raios e da alturinha do tronco H. Então eu quero saber qual que é o volume desse tronco de cone, dado esses parâmetros, tá bom? Aí eu vou deixar aí o desafio para vocês fazerem, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o volume do cone grande e subtrair o volume do cone pequeno e fazer as devidas manipulações algébricas, tá bom? O que eu tenho que encontrar como resposta? Eu tenho que encontrar πh sobre 3, que multiplica r ao quadrado, mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Tá? E essa fórmula aqui é exatamente igual a essa, se você falar que o seu Bzão é πrzão ao quadrado e o seu Bzinho é πrzinho ao quadrado, tá bom? Aí, então, se você trocar o seu Bzão por πrzão ao quadrado, ó, você tira o π em evidência, sobra Rzão. Aqui é a mesma coisa. E a raiz de πrzão ao quadrado vezes πrzinho ao quadrado é πrzão rzinho. E aí você tira o π em evidência também, tá bom? Então, a dedução é exatamente a mesma que a gente fez em tronco de pirâmide, só que aqui você vai estar fazendo para o tronco de cone, tá? E você vai usar o cone em vez de usar a pirâmide. Beleza? Então, vou deixar isso aqui como desafio para quem quiser fazer, tá? E comparem aí as duas fórmulas, né? Comparem a ideia, mas trabalhar com tronco é sempre a mesma coisa. É a pirâmide grande menos a pirâmide pequena. E galera, para a gente fechar aqui a nossa aula de tronco e partir para a próxima parte da aula aí, vamos só falar sobre tronco de cilindro, tá? Tronco de cilindro. Ó, galera, se você pegar aqui um cilindro e aí você fatia ele, ó, esse sólido que apareceu aqui é o que a gente chama de tronco de cilindro, tá bom? E pode ser que vocês encontrem aí exercícios que pedem para calcular o volume desse tronco de cilindro, tá? Daí, como é que a gente resolve um exercício desse, ó? Deixa eu desenhar aqui ele visto lateralmente. O exercício provavelmente vai te dar aí o valor do eixo, tá? Ele vai te dar a medida do eixo, que é a medida entre os dois centros aqui, ó, das suas bases, tá bom? Se ele der esse valor desse eixo e pedir o volume desse tronco de cilindro, o que você vai fazer, ó? Você vai pegar essa partezinha aqui, ó, e você vai encaixar ela aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar, ó. Você vai pegar essa partezinha aqui e você vai colocar ela de cabeça para baixo aqui. Aí ela vai encaixar direitinho, ó. Tá bom? E aí o seu tronco de cilindro se torna um cilindro. E o volume dele vai ser a altura, que é o tamanho do eixo, vezes a base, que seria πr ao quadrado. Tá bom? Então esse daqui que seria o volume do seu tronco de cilindro. Tá? Dando o valor do eixo. E se por acaso ele der o valor disso aqui e disso aqui, você consegue achar o valor do seu eixo por meio de semelhança de triângulos, tá bom? Você tem aqui um triângulo que esse aqui é o ponto médio, né, da sua hipotenusa aqui. E aí você faz uma semelhança de triângulos rápida aí para achar o valor, então, da medida do eixo. Tudo bem? Bom, com isso, a gente falou aí tudo que precisava sobre troncos, né? Então, tronco, pessoal, a gente sempre vai usar aí
a ideia de subtração de sólidos para resolver, tá bom? E se ele pedisse a área lateral desse tronco de cilindro, pessoal, também é a mesma coisa, tá bom? Você calcula a área do cilindro equivalente aqui, né? Ó, que seria esse cilindro aqui com essa partezinha rosa completada com essa parte de cima, beleza? Então, você trata como se fosse um cilindro só, ao invés de ser um tronco de cilindro. Aí é um cilindro de altura E, beleza? Bom, vamos para a próxima parte da nossa aula, então, que a gente vai falar sobre inscrição e circunscrição de sólidos, tá bom?